Estávamos mesmo ali, à entrada do Jardim da Estrela, o sol forte de Lisboa a pino, quase a queimar. Eu empurrava a cadeira de rodas da Sofia, a minha filha. Ela, tão magra, com a cabeça completamente rapada, o soro a pingar da mochila pendurada na cadeira, parecia uma sombra da menina cheia de vida que costumava correr por estes mesmos caminhos. A Victória, a minha noiva, ia uns passos atrás, os saltos altos a tilintar no empedrado, impecável como sempre, mas com uma tensão que se sentia no ar. Não que eu tivesse prestado muita atenção à tensão dela naquele momento. A minha própria cabeça estava a girar. Aquele dia, poucas horas antes, no meio do parque, foi o verdadeiro terremoto. Lembro-me de cada detalhe, como se tivessem gravado a cena a ferro e fogo na minha memória, mesmo que os detalhes se misturem às vezes, as datas. Que dia era mesmo? Não sei. As últimas semanas tinham sido uma névoa. A sua filha não está doente. Foi a sua noiva que lhe rapou o cabelo, gritou ele. O puto, um miúdo de rua, descalço e sujo, a correr entre as árvores, pontou-me o dedo, tremendo de nervosismo, ou talvez de medo, não sei. A Sofia, que mal conseguia manter os olhos abertos há dias, levantou o olhar pela primeira vez em muito tempo. Vi um vislumbre de esperança, ou talvez de pavor, a atravessar-lhe o rosto pálido e cansado. O que estás a dizer, miúdo? Consegui balbuciar, a minha voz mais fraca do que queria. O Léo, sim, o nome dele era Léo Castro, soube depois. Respirou fundo e as palavras saíram disparadas, atropelando-se umas às outras. Vi tudo da janela da sua casa, senhor. Durmo debaixo daquela árvore grande no seu quintal. Via-a cortar o cabelo da sua filha enquanto ela dormia. Via-a queimar as mechas no jardim à meio da noite. A Victória veio a correr logo atrás de nós, os seus saltos altos a martelar o chão. Aquela mulher, sempre tão elegante, tinha agora o rosto vermelho de indignação. Tinha 40 anos, parecia um monumento de perfeição, e estava a desmoronar-se. João, não dês ouvidos a esta criança, disse ela, puxando-me pelo braço, a força dela a surpreender-me. Ele é claramente perturbado, se calhar está sob o efeito de drogas. Não estou sob efeito de nada, senhora, retorquira o Léo, as lágrimas a inundarem-lhe os olhos. Só quero ajudar a menina. Ela sempre foi boa para mim, quando a mãe dela ainda era viva. Um nó apertou-me a garganta. A minha Ana, a minha falecida esposa, era mesmo assim, generosa, sempre a ajudar os miúdos da rua, a dar comida, roupas velhas. A Sofia tinha herdado aquela bondade da mãe. Isto é um absurdo, exclamou a Victória, cruzando os braços. João, esta criança está claramente a tentar extorquir-nos. Vamos embora daqui, antes que ele chame outros miúdos para nos cercar. Mas a Sofia, com a pouca força que lhe restava, agarrou-me o braço. Pai! A voz dela era quase inaudível, um sussurro rouco que parecia vir do fundo da alma. Eu lembro-me de sentir algo estranho na minha cabeça há umas noites. Pensei que era um pesadelo. A Victória aproximou-se rapidamente da cadeira de rodas, a sua voz açucarada, quase falsa. Querida, estás delirante por causa da medicação. O médico disse que é normal no teu estado. Que médico? Perguntou o Léo de repente, e os seus olhos fixaram-se em mim. Senhor, perguntou a outro médico, porque eu ouvia ao telefone a dizer que o Dr. Miguel devia muito dinheiro do jogo. Senti o chão a desaparecer debaixo dos meus pés. O Dr. Miguel Antunes era de facto o médico particular que a Vitória me tinha recomendado quando a Sofia começou a mostrar sintomas estranhos, tipo, há umas 3 semanas. Um médico de quem eu nunca tinha ouvido falar antes, mas que a Victória insistia que era o melhor especialista da Grande Lisboa. Onde é que arranjaste essa informação? Perguntei ao Léo, a voz a tremer-me. A minha mente corria tentando ligar os pontos,
mas a descrença era um véu espesso. O meu nome é Léo Castro, senhor. Vivo na rua há 2 anos, desde que a minha avó morreu. Aprendi a esconder-me e a observar as coisas para me proteger. Quando comecei a dormir no seu quintal, foi porque me lembrei da sua esposa, a dona Ana, a dar-me chocolate quente e torradas quando era pequeno. A Victória revirou os olhos, um gesto de impaciência que me pareceu estranhamente desajustado à gravidade do momento. Que história comovente! Mas isso não muda o fato de ele estar a mentir sobre mim. João, a nossa filha está gravemente doente. Precisamos levá-la para casa para a medicação. Nossa filha, sussurrou a Sofia, e o tom dela continha uma estranheza, um ponto de interrogação. Pai, desde quando é que a Vitória me chama nossa filha? Olhei para a Vitória, notando pela primeira vez como ela tinha assumido aquele papel possessivo em relação a Sofia. Nos últimos meses, especialmente depois que os sintomas começaram, a Vitória tinha se tornado a principal cuidadora da menina, preparando todas as refeições e administrando a medicação. Tudo parecia tão normal na altura. Eu quis dizer, gaguejou a Vitória, visivelmente desconfortável. Bem, como nos vamos casar em breve, já considero a Sofia como da família. O Léo interrompeu, os olhos arregalados. Mas, senhor, ontem à noite ouvia-a falar ao telefone, a dizer que o casamento tinha de ser para a semana, porque a menina estava a piorar muito depressa. Lembrei-me da conversa que tive com a Victória na noite anterior. Ela tinha insistido em acelerar os planos do casamento, alegando que a Sofia estava a pedir para os ver unidos antes que algo pior acontecesse. Na altura, soou tocante, urgente. Agora, com as palavras do Léo, soava a manipulação. Uma manipulação fria e calculista. Vitória, disse eu lentamente, cada palavra um esforço, podes explicar-me como é que este miúdo sabe detalhes tão específicos sobre as nossas conversas privadas? Não sei, João, respondeu ela, um pouco alto demais, a voz quase estridente. Talvez seja uma espécie de miúdo, stalker. Estes miúdos de rua são perigosos, ficam viciados em drogas e começam a ter alucinações. O Léo abanou a cabeça vigorosamente. Não uso drogas, senhor. A minha avó sempre me ensinou que isso me estragaria a vida. Eu só observo as coisas porque preciso de saber quando é seguro dormir nos sítios. O miúdo aproximou-se da cadeira de rodas, olhando diretamente nos olhos da Sofia. Menina, lembras-te de quando a tua mãe me deu aquela camisola vermelha do teu armário? Foi no Natal, há 2 anos. Ela disse que te tinha ficado pequena. Os olhos da Sofia arregalaram-se, uma centelha de reconhecimento a cruzar o seu rosto pálido. Eu lembro-me de ti, sussurrou ela. A mãe sempre disse que tinhas olhos bondosos, que não eras como os outros miúdos que só queriam arranjar problemas. A tua mãe era uma senhora muito boa, disse o Léo afetuosamente. Por isso é que tenho de te proteger agora. Ela faria o mesmo por mim. A Victória estava visivelmente irritada, a bater com o pé no chão. Isto já foi longe demais, declarou ela. João, ou mandas este miúdo embora agora mesmo, ou chamo a segurança do parque. Que segurança? O Léo riu tristemente, um som oco. Senhora, este parque não tem segurança. Durmo aqui às vezes, quando não consigo ir para sua casa. Foi aí que um alarme soou na minha cabeça. A Victória tinha mentido sobre a segurança, tentando intimidar o miúdo. Por que faria ela isso se não tivesse nada de esconder? Leu, disse eu, agachando-me até o nível do rapaz. Preciso que me contes tudo o que viste, tudo. E juro pela memória da minha mulher, a Ana, que vou ouvir cada palavra. A Victória recuou um passo, o rosto a empalidecer. João, não podes estar a falar a sério. Vais acreditar num miúdo de rua em vez de mim, da mulher que disseste que amavas? Eu disse que estava a aprender a amar, corrigi, notando a subtil diferença nas minhas próprias palavras e a forma como soavam verdadeiras agora. E uma pessoa que eu amasse de verdade nunca me mentiria sobre algo tão sério
como a saúde da minha filha. O Léo respirou fundo, como se estivesse a reunir coragem para contar uma história que guardava há semanas. Senhor, tudo começou há umas 3 semanas. Eu estava a dormir debaixo daquela árvore grande, aquela cujos ramos quase tocam na janela do quarto da menina. Era de madrugada, devia ser umas 2 ou 3 da manhã. A Vitória cruzou os braços, mas notei que as mãos dela tremiam ligeiramente. Acordei com um barulho estranho, continuou o Léo. Era como se alguém estivesse a cortar alguma coisa com uma tesoura. Trepei um pouco pela árvore para ver melhor e vi a senhora a entrar no quarto da menina com uma tesoura grande nas mãos. Isso é um absurdo, protestou a Vitória. Por que faria eu uma coisa dessas? Deixa-o acabar, disse eu firme, a minha voz agora um comando. A menina estava a dormir muito profundamente, como se tivesse desmaiado. A senhora começou a cortar o cabelo dela, muito devagar, mecha por mecha. Quando acabou, guardou tudo num saco de plástico. A Sofia levou a mão instintivamente à cabeça rapada, uma expressão de horror crescendo no seu rosto. No dia seguinte, continuou o Léo, bem cedinho, antes do nascer do sol, vi a senhora no jardim do quintal a queimar o cabelo numa fogueirinha. Ela ia mexendo as cinzas com um pau até ter a certeza de que estava tudo queimado. E os outros sintomas? Perguntei, sentindo as náuseas a crescerem no meu estômago. Nos primeiros dias, a menina estava só calada e confusa. Mas depois, a senhora começou a misturar algo na comida dela. Vi pela janela da cozinha quando ela preparava os pratos especiais. A Victória tinha empalidecido completamente. O sangue pareceu escorrer-lhe do rosto, deixando-o cinzento. Que tipo de coisa estava ela a misturar? Insisti. Não sei, senhor, era um pó branco que ela tirava de um frasquinho escondido no armário alto da cozinha. Sempre que a menina comia, ficava mais fraca e começava a vomitar ao fim de umas horas. Lembrei-me de como a Victória tinha assumido completamente a preparação das refeições da Sofia, alegando que a menina precisava de uma dieta especial por causa da sua condição médica. Nunca questionei, confiando na dedicação aparente da minha noiva. Deus, como fui cego. Há uma coisa que me consome às vezes, quando a insônia me ataca naquelas noites longas e silenciosas. Penso na Ana, na minha mulher, e na forma como ela sempre soube ler as pessoas. Ela tinha um sexto sentido para a falsidade, para as intenções ocultas. Lembro-me dela a dizer, João, o dinheiro atrai de tudo, e nem tudo o que brilha é ouro. Eu, na minha vida de negócios, sempre associei isso a acordos financeiros, a investimentos arriscados. Mas agora, parado ali, no meio daquele parque, com a minha filha definhando à minha frente e um miúdo de rua a abrir-me os olhos, percebia que ela falava da vida, das relações. Eu estava tão cego pela dor, pela solidão após a partida da Ana, que me agarrei à primeira promessa de conforto, à primeira imagem de normalidade que apareceu. Victória não era um conforto, era um predador mascarado. E eu, com todos os meus recursos, toda a minha inteligência, tinha falhado redondamente em proteger o que mais importava. O que teria a Ana pensado de mim? Da minha ingenuidade, da minha cegueira? Esta culpa, este arrependimento, ia assombrar-me para sempre. Era um peso que eu sentia esmagar meu peito, uma dor tão aguda quanto a que sentia pela Sofia. Há mais uma coisa, senhor, disse o Léo hesitante. Ontem à noite, quando a senhora pensava que todos dormiam, ela estava ao telefone com alguém. Falou em acelerar as coisas porque o senhor estava a começar a fazer perguntas sobre outros médicos. Que tipo de perguntas? Perguntou a Victória rapidamente, antes de ou Abeicanteca de se aperceber de que se tinha denunciado. Olhei para ela com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Não sei que expressão era, mas senti o meu rosto congelar, os meus olhos a endurecerem. Interessante, Victória. Como sabes que tipo de perguntas eu faria se não tens nada a esconder? Eu só quis dizer, gaguejou ela, a voz a sumir-se.
A senhora também falou em mudar o testamento, acrescentou o Léo. Disse que era importante que o senhor mudasse o testamento antes do casamento, caso acontecesse alguma coisa à menina. O sangue gelou-me nas veias. A Victoria tinha de fato sugerido que eu atualizasse o meu testamento recentemente, alegando que era importante para proteger a família depois do casamento. Na altura, pensei que era prático e responsável. Agora, vi a manipulação por trás da sugestão. O plano dela era complexo, cruel e muito bem pensado. Sofia tentou levantar-se da cadeira de rodas, mas as pernas tremeram e ela voltou a sentar-se. Mesmo assim, a sua voz saiu mais firme do que tinha estado em semanas. Pai, agora lembro-me. Lembro-me de acordar uma noite com a sensação de que alguém me estava a tocar no cabelo. Pensei que era um pesadelo, mas quando acordei de manhã, a minha almofada estava cheia de mechas cortadas. Estavas delirante da febre, querida, disse a Victoria rapidamente. O médico disse que era normal. Que médico exatamente? Perguntei, a minha voz ficando mais fria a cada palavra. Porque eu gostaria de falar com ele pessoalmente sem a tua presença. A Victoria recuou outro passo, os olhos desesperadamente à procura de uma saída. João, não percebo por que estás a duvidar de mim. Dediquei cada minuto do meu tempo a cuidar da Sofia. Desisti da minha própria vida para estar aqui para ti. E que vida era essa exatamente? Perguntei. Porque agora que penso nisso, nunca me contaste detalhes sobre a tua vida anterior, onde trabalhavas, onde vivias, a tua família. Já expliquei que é doloroso falar sobre o passado, respondeu a Victoria, mas a sua voz soava menos convincente a cada palavra. O Léo olhou em volta do Jardim da Estrela, notando que algumas pessoas tinham parado para observar a discussão. Baixou a voz, falando diretamente para mim. Senhor, eu sei onde ela esconde as coisas. No seu quarto há um armário pequeno que ela tranca sempre. Uma vez via-a meter uma caixa de maquilhagem lá dentro, mas não era maquilhagem normal. Havia tubos estranhos e pincéis diferentes. Lembrei-me do pequeno armário que a Victoria tinha trazido da sua antiga casa. Ela disse que eram apenas cosméticos caros que precisavam de ser guardados em segurança. Nunca questionei por que um armário de cosméticos precisaria de um cadeado. Que tolice. Victoria, disse eu lentamente. Gostaria que me desses a chave desse armário. Que armário? Perguntou ela, tentando parecer confusa. O armário trancado no nosso quarto. Aquele que disseste que guardava cosméticos caros. A Victoria hesitou por alguns segundos. Demasiado tempo. Deixei a chave em casa. Podemos ir ver mais tarde. Não, disse eu firmemente. Vamos agora, Léo. Queres acompanhar-nos? O miúdo olhou para a Sofia, que assentiu ligeiramente com a cabeça, um gesto de confiança que me comoveu. Sim, senhor. Alguém precisa de ter a certeza de que a menina fica em segurança. A Victoria tentou uma última cartada, a voz esganiçada. João, se fizeres isto, se me humilhares desta forma, acreditando num miúdo de rua em vez da mulher que dizes que amas, a nossa relação estará terminada. Parei e olhei para ela por um longo momento. Victoria, se tudo o que este miúdo está a dizer é mentira, então não há problema em verificar o armário. Na verdade, devias estar ansiosa para provar a tua inocência. E se for verdade, sussurrou a Sofia, encontrando uma força surpreendente na sua voz debilitada. Então a nossa relação já tinha terminado no momento em que me cortaste o cabelo enquanto eu dormia. A nossa casa em Cascais ficava a apenas 10 minutos de carro do Jardim da Estrela. Empurrei a cadeira de rodas da Sofia em silêncio, com o Léo a caminhar do lado esquerdo e a Victoria cada vez mais pálida e tensa, alguns passos atrás. A tensão no ar era palpável, e alguns vizinhos curiosos observavam o pequeno grupo a atravessar a rua arborizada. Dona Marta, a vizinha idosa que vivia há 40 anos na casa ao lado, regava as suas plantas na varanda quando nos viu aproximar. Boa tarde, João, cumprimentou ela, mas os seus olhos aguçados notaram a tensão no grupo.
Como está a nossa Sofia hoje? Olá, dona Marta, respondeu a Sofia, a voz ainda fina, mas com mais espírito do que tinha demonstrado em semanas. A idosa desceu os degraus da varanda e aproximou-se da cadeira de rodas. Criança, tens melhor cor hoje. Melhor cor. Os teus olhos parecem mais vivos. Foi então que as palavras do Léo voltaram à minha mente. Dona Marta, disse eu de repente, a senhora tem notado algum movimento estranho na nossa casa durante as horas de madrugada? A vizinha trocou um olhar significativo com a Victória, que evitou o seu olhar. Aquele momento, o peso daquele silêncio, a forma como a Victória se encolheu, comecei a encaixar as peças que o Léo tinha espalhado. Bem, já que pergunta, começou ela hesitante. Às vezes acordo cedo para tomar a minha medicação para a pressão, por volta das 3 da manhã, e vi fumo a sair do seu quintal algumas vezes nas últimas semanas. Pensei que era o João a queimar folhas secas. Que dias exatamente? Perguntei, a minha voz agora um sussurro de urgência. Deixa-me pensar. Dona Marta coçou a cabeça, os seus olhos a vasculharem a memória. A primeira vez foi numa terça-feira, há umas 3 semanas. Depois vi mais 2 ou 3 vezes, sempre a meio da semana. Não tenho a certeza, as datas, os dias. A minha memória já não é o que era, sabe? Mas foi sempre de madrugada. O Léo olhou para mim com uma expressão que dizia, eu avisei. E viu quem estava a fazer a fogueira? Continuei. Vi uma silhueta feminina, mas estava demasiado escuro para ter a certeza de quem era. Suponho que fosse a Vitória, já que é a senhora que toma conta do jardim agora. A Victória forçou um sorriso fino e forçado, que não atingiu os olhos. Ah, sim. Às vezes queimam uns ramos secos que caem da árvore grande. Que estranho, Dona Marta observou, com um tom pensativo. Porque da última vez que vi, parecia que estava a mexer as cinzas com muito cuidado, como se estivesse à procura de algo específico. Chegamos à entrada da casa, um elegante edifício de 2 andares com um jardim impecável. O Léo olhou em volta com uma mistura de admiração e nostalgia, lembrando-se dos tempos em que a falecida Ana o recebia na cozinha com um prato de comida quente. Léo, disse a Sofia suavemente, podes empurrar-me até a sala? Quero estar perto quando o pai abrir o armário. Passei a responsabilidade da cadeira de rodas ao Léo e dirigi-me às escadas. A Victória seguiu-me relutantemente, as mãos visivelmente suadas. O quarto principal era espaçoso e elegantemente decorado, com uma cama king size e móveis de madeira fina. No canto direito, perto da janela, estava um pequeno armário branco com um cadeado dourado. Onde estava a chave? Aquela coisa tão pequena. A chave, Victória. Estendi a mão, a minha voz um fio. João, acho mesmo que isto é um exagero. Estás a destruir a nossa confiança. A chave? Repeti, a minha voz cortante como uma lâmina. Com as mãos trêmulas, a Vitória tirou uma pequena chave dourada de uma corrente que usava ao pescoço. Peguei nela e aproximei-me do armário, sentindo o meu coração a acelerar no peito, um tambor em pânico. O cadeado abriu com um clique suave. Abri as portas do armário e senti o mundo desabar à minha volta. Lá dentro estavam vários tubos de cola para cabelo, maquilhagem teatral para criar efeitos de palidez e doença, mechas de cabelo castanho idênticas ao cabelo original da Sofia, um pequeno frasco rotulado indutor emético e vários documentos com diferentes identidades. A respiração faltou-me. Aquilo não era um sonho, era real, e era muito pior do que eu imaginava. O Léo subiu as escadas naquele momento, empurrando a Sofia na cadeira de rodas. Pai, chamou ela, a voz ainda fraca, o que encontraste? Segurei um dos documentos com as mãos trêmulas. Era um cartão de identidade com a foto da Victória, mas com o nome Cynthia Hall. Havia mais 2 CIs diferentes, todos com a mesma foto. Quem és tu? Sussurrei, olhando para a Victória. A mulher que eu conhecia como Victoria Sterling desabou na cama,
finalmente abandonando a farsa que mantivera por 8 meses. O meu verdadeiro nome é Diana Santos, disse ela com uma voz cansada e derrotada. E não és o primeiro homem viúvo que eu conheço. A Sofia olhou para o frasco de indutor emético e sentiu náuseas. Tu envenenaste-me, disse ela, não como uma pergunta, mas como uma afirmação dolorosa. Não foi veneno, defendeu-se a Diana fracamente. Foi só algo para te deixar temporariamente fraca. Nunca quis realmente magoar-te. Só fraca, explodi. Ela está a definhar há 3 semanas. Perdeu 15 quilos. Mal consegue ficar em pé. Foi temporário, repetiu a Diana, como se isso atenuasse a gravidade da situação. Depois do casamento, eu ia simular uma recuperação milagrosa. Ia dizer que foram os meus cuidados e dedicação que a salvaram. O Léo pegou num dos tubos de cola para cabelo. E isto, senhora, para que servia? Para colar mechas do meu próprio cabelo na escova dela, admitiu a Diana, a voz quase inaudível. Para fazer parecer que ela estava a perder cabelo naturalmente, não que eu o tivesse cortado. Sentei-me pesadamente na cama, a realidade da manipulação finalmente a tornar-se clara, dolorosa, inegável. Há quanto tempo planeias isto? Perguntei. Pesquiso famílias vulneráveis online, confessou ela. Homens viúvos com filhos pequenos e boa situação financeira. Li sobre a tua mulher, a Ana, nos obituários online. Sabia que estavas a passar por um momento difícil. E Dr. Miguel? Perguntou a Sofia com uma perspicácia que me surpreendeu. Ele deve mesmo dinheiro do jogo, muito dinheiro a pessoas perigosas? Sim, ofereci-me para pagar as dívidas dele em troca de alguns favores médicos. Senti vontade de vomitar. Que tipo de favores? Diagnosticar doenças que não existiam, prescrever medicamentos que causavam os sintomas que eu queria, manter-vos focados no desespero em vez de fazerem perguntas. O Léo aproximou-se da Sofia e segurou-lhe a mão. Menina, já te sentes melhor, não é? Desde que paraste de comer a comida envenenada. A Sofia assentiu lentamente. Senti que quando a Victória não estava por perto, tinha menos tonturas, menos fraqueza. Mas sempre que ela voltava com as refeições especiais, os sintomas voltavam. Meu Deus, Victória, Diana, seja qual for o teu nome, por que faria isto a uma criança inocente? A Diana limpou as lágrimas que começaram a escorrer pelo rosto. Porque funciona, disse ela simplesmente, os ombros encolhidos. Homens desesperados farão qualquer coisa. Casam-se rapidamente, mudam testamentos, entregam procurações. E quando o filho recupera milagrosamente após o casamento, ficam eternamente gratos à esposa que o salvou. E depois? Perguntei, embora temesse a resposta. Depois de alguns anos, quando já não preciso de fingir, simplesmente parto com metade dos bens no divórcio, ou se tiver sorte, com tudo, se ele tiver um acidente conveniente. Momento. Preciso de fazer uma pausa aqui. Esta conversa, a frieza das palavras da Diana, a forma como ela descreve o seu esquema, é simplesmente inacreditável, não é? Quero dizer, quem em sã consciência é capaz de planear tal crueldade? Eu, João, sempre me vi como um homem astuto nos negócios, alguém que sabia ler pessoas e situações. E, no entanto, fui completamente enganado. Permiti que a minha filha, a única memória viva da minha Ana, fosse envenenada e torturada lentamente debaixo do meu próprio teto. Como é possível? A gente pensa que estas coisas só acontecem em filmes, com vilões caricatos. Mas aqui estava eu, na minha própria casa, a encarar uma mulher que por 8 meses fingiu ser o meu refúgio e o anjo da guarda da Sofia, enquanto secretamente a destruía. E a minha culpa é avassaladora. Sinto uma raiva tão intensa por mim mesmo, por ter falhado como pai, como protetor.
Como é que se recupera disto? Como é que se volta a confiar? Nenhuma teoria de negócios, nenhuma reunião de conselho me preparou para a maldade pura e desalmada que vi nos olhos da Diana. E o mais assustador é que ela era, ou parecia, tão normal. Era como um veneno lento, disfarçado de remédio. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, pesado com a verdade crua e brutal. O Léo olhou para a Sofia, que chorava em silêncio, não de fraqueza, mas de alívio por finalmente compreender o que lhe tinha acontecido. Era um alívio misturado com um horror profundo, um tipo de dor que se entranhava na alma. Quantas famílias já fizeste isto? Perguntei, a minha voz rouca, quase inaudível. 4, admitiu a Diana. Sempre funcionou antes. E o que aconteceu com as outras crianças? A pergunta pairava no ar como uma ameaça. 2 recuperaram após o casamento, como planeado. E a terceira? Hesitei, um mau pressentimento a invadir-me. O que aconteceu com a terceira? Perguntou a Sofia, a voz a ganhar força, a raiva a dar-lhe um novo alento. Ela descobriu o que eu estava a fazer, tentou contar ao pai, mas ele não acreditou nela. Ela continuou a insistir, então tive de aumentar a dosagem para a manter mais calada. A Diana baixou a voz, quase um sussurro que mal conseguíamos ouvir. E ela está bem? Perguntou o Léo, embora já soubesse a resposta pelo tom da Diana. Ela não resistiu ao tratamento mais intensivo, sussurrou a Diana, os olhos fixos num ponto qualquer no chão. Levantei-me abruptamente da cama, o rosto vermelho de raiva, o sangue a ferver nas veias. Estás a dizer-me que mataste uma criança? Foi um acidente, protestou a Diana, levantando as mãos, as lágrimas escorrendo agora livremente. Nunca quis que isso acontecesse. E mesmo assim continuaste a fazer a mesma coisa a outras famílias? Perguntou a Sofia, a voz a tremer de emoção, a incredulidade e a fúria misturadas. Precisava do dinheiro, defendeu-se a Diana debilmente, a sua voz fraca e quebrada. O Léo colocou-se protetoramente à frente da cadeira da Sofia. Senhora, a menina não será mais uma das suas vítimas, não enquanto eu estiver aqui para a proteger. Olhei para o bravo miúdo que tinha salvo a minha filha e senti uma mistura de gratidão e vergonha. Um miúdo de rua tinha feito o que eu, com todos os meus recursos, não tinha conseguido fazer. Proteger a minha própria filha. Leo, disse eu com a voz embargada. Como posso agradecer-te pelo que fizeste por nós? Não precisa de me agradecer, senhor João. A sua esposa, a dona Ana, ensinou-me que as pessoas boas cuidam umas das outras. É o que estou a fazer. A Diana levantou-se da cama, parecendo finalmente aceitar que o seu plano tinha falhado completamente. Eu vou embora, anunciou. Vou sair da cidade hoje. Não, disse eu firmemente. Não vais a lado nenhum. Não até eu decidir o que fazer com esta informação sobre as outras famílias que prejudicaste. Não me podes obrigar a ficar, protestou ela, o desespero nos seus olhos. Na verdade, posso, respondi, pegando no telefone. Porque vou ligar a todas as pessoas desta cidade que conhecem a nossa família e contar-lhes exatamente o que fizeste. Vou mostrar as provas a todos os vizinhos, a todos os comerciantes, a todos os que possam ajudar outras famílias a protegerem-se de ti. A Diana empalideceu. Não farias isso. Não só faria como vou fazer, confirmei. E vou começar por ligar ao Dr. Miguel. Tenho a certeza de que ele terá muito a dizer quando descobrir que não o vais proteger mais das consequências das suas dívidas. A ameaça teve um efeito imediato. A Diana sabia que se o médico falasse, ela perderia qualquer hipótese de desaparecer discretamente para uma nova cidade e uma nova identidade. O que queres? Perguntou ela resignada. Primeiro quero os nomes e endereços de todas as famílias que prejudicaste. Segundo, quero que confesses tudo isto por escrito. E terceiro, quero que ajudes estas outras famílias a recuperar do trauma que lhes causaste.
E se eu fizer isso, tu vais deixar-me ir? Olhei para a Sofia, que assentiu ligeiramente. Se cooperar plenamente, se ajudar a reparar o dano que causaste e se prometeres nunca mais fazer este tipo de esquema a ninguém, não tomarei medidas legais contra ti. Pai, disse a Sofia suavemente, eu só não quero que nenhuma outra criança passe pelo que eu passei. O Léo concordou com um aceno de cabeça. É melhor ela usar a má experiência para fazer algum bem. A minha avó sempre dizia, toda a gente merece uma oportunidade para fazer as coisas bem. A Diana olhou para nós os três e percebeu que estava a enfrentar pessoas genuinamente boas, dispostas a oferecer misericórdia mesmo depois de tanta traição. Está bem, concordou. Farei o que me pedem. Nas horas seguintes, a Diana escreveu uma confissão detalhada dos seus crimes. Forneceu os nomes de 4 famílias em 3 cidades diferentes, incluindo detalhes sobre como tinha executado os esquemas. Mais importante, revelou que a família da criança, que não tinha sobrevivido, nunca soubera a verdade sobre o que acontecera. O nome dela era Sara, disse a Diana com lágrimas nos olhos. Sara Esteves. Tinha apenas 8 anos. O pai dela, David Esteves, ainda acredita que ela teve uma doença misteriosa e repentina. Anotei cuidadosamente todas as informações. Vais ligar a ele pessoalmente e contar-lhe a verdade. Decidi. Vais contar-lhe tudo e vais pedir desculpa. E se ele quiser processar-me, então vais aceitar as consequências, disse a Sofia firmemente. Porque é o mínimo que podes fazer pela memória da Sara. O Léo, que tinha permanecido em silêncio durante a confissão, finalmente falou. Dona Diana, posso fazer uma pergunta? Claro. A senhora tem filhos? A pergunta apanhou todos de surpresa. A Diana hesitou antes de responder. Sim, tenho uma filha. Onde está ela? Continuou o Léo. Vive com a minha mãe noutra cidade. Mando-lhes dinheiro todos os meses. Quantos anos tem? 12. O Léo assentiu pensativamente. Se alguém fizesse à sua filha o que a senhora fez a Sofia e a Sara, como se sentiria? A pergunta simples e direta de um miúdo de 12 anos teve mais impacto do que todas as acusações e ameaças anteriores. A Diana desabou em lágrimas genuínas pela primeira vez desde que fora descoberta. Eu ficaria destruída, admitiu entre soluços. Mataria quem magoasse a minha Clara dessa forma. Então a senhora entende como o senhor João e o pai da Sara se sentem, disse o Léo gentilmente. E entende por que precisa de tentar corrigir o que fez. O momento de empatia genuína marcou um ponto de viragem na dinâmica do grupo. A Diana já não era apenas uma vilã a tentar escapar às consequências. Tinha se tornado uma pessoa que finalmente compreendia a magnitude do mal que tinha causado. Vou ligar ao David hoje, prometeu ela. Vou contar-lhe tudo e aceitar o que ele decidir fazer. E as outras famílias? Perguntei. Vou contar-lhes a verdade também. Vou devolver o dinheiro que obtive dos esquemas, mesmo que tenha de trabalhar o resto da minha vida para o fazer. A Sofia, que tinha permanecido calada durante grande parte da confissão, finalmente falou. Victoria, Diana, não te odeio, disse ela surpreendentemente. Estou magoada e assustada com o que fizeste, mas não te odeio, porque se deixar o ódio crescer no meu coração, também me tornarei uma pessoa má. As palavras de perdão de uma menina de 16 anos que tinha sido envenenada e manipulada durante meses tiveram um impacto profundo em todos os presentes. A Diana chorou ainda mais intensamente, de um jeito não de autopiedade, mas de vergonha genuína. És uma pessoa muito melhor do que eu, disse ela a Sofia. Muito melhor do que eu alguma vez serei. Não é tarde demais para se tornar uma pessoa melhor, ofereceu o Léo. A minha avó sempre disse que, enquanto estamos vivos, podemos sempre escolher ser melhores do que éramos ontem. Observei a interação entre a minha filha, o miúdo de rua
e a mulher que quase lhes destruíra as vidas. Havia algo profundamente transformador a acontecer naquela sala. Algo que ia além da justiça ou da vingança. Diana, disse eu, tenho uma proposta diferente para ti. Todos olharam para mim curiosos. Em vez de simplesmente saíres da cidade, que tal ficares aqui e trabalhares ativamente para reparar o mal que causaste, não só às outras famílias, mas à nossa comunidade como um todo? A Sofia sorriu pela primeira vez em semanas. Pai, isso é uma ideia incrível. Ela podia ensinar as pessoas a reconhecer os sinais de quando alguém está a tentar fazer esse tipo de esquema. Seria como uma verdadeira segunda oportunidade, acrescentou o Léo. Não apenas fugir dos seus problemas, mas tentar realmente fazer as coisas bem. A Diana ficou em silêncio por vários minutos, a processar a proposta. Acreditam mesmo que posso redimir-me depois de tudo o que fiz? Acreditamos que todos podem mudar se realmente quiserem, respondi. Mas a escolha tem de ser tua, e tem de ser uma escolha real, não apenas uma forma de evitar consequências. Se eu ficasse aqui, como funcionaria? Arranjarias um emprego honesto, expliquei. Pagarias do teu próprio bolso a terapia que a Sofia vai precisar para superar o trauma que causaste. E aos fins de semana, oferecerias palestras gratuitas em centros comunitários sobre como reconhecer e proteger-se de manipuladores. E eu supervisionaria tudo, acrescentou o Léo, com uma seriedade que contrastava com a sua tenra idade. Porque conheço os truques da rua, saberia se ela estaria a tentar enganar alguém outra vez. A ideia de ser supervisionada por uma criança podia ter soado insultuosa, mas a Diana percebeu que era exatamente o que merecia. O Léo tinha demonstrado mais integridade e coragem do que ela em toda a sua vida adulta. Está bem, concordou finalmente. Aceito, mas quero que saibam que não estou a fazer isto apenas para evitar problemas. Vocês mostraram-me hoje o que significa ser uma pessoa genuinamente boa. Quero aprender a ser assim também. Os dias que se seguiram à revelação foram um tempo de intensa transformação para toda a família Silva. A Sofia, livre das medicações tóxicas e da manipulação psicológica, começou a recuperar notavelmente. O seu cabelo começou a crescer novamente e a sua energia natural regressou gradualmente. O Léo mudara-se para o quarto de hóspedes da casa. Uma decisão que tomei imediatamente depois de entender que o miúdo não tinha mais para onde ir. O rapaz que tinha salvado a minha filha não voltaria para as ruas enquanto eu tivesse um teto para oferecer. Leo, disse a Sofia numa manhã de sábado ensolarada, enquanto tomávamos o pequeno almoço juntos. Sabes que podes dizer-me se alguém na escola te está a incomodar, certo? O rapaz que me ajudava a preparar o pequeno almoço sorriu amplamente para a sua nova irmã. Eu sei, mas na verdade tem sido o contrário. Há alguns miúdos na escola que estão a passar por problemas em casa e vêm falar comigo porque sabem que eu os entendo. Que tipo de problemas? Perguntei, levantando os olhos do jornal. Há uma menina, a Laura, que diz que a nova namorada do pai está sempre a dizer coisas más sobre a mãe dela, que morreu. E há um menino, o Pedro, que pensa que o padrasto não gosta dele, mas não sabe como dizer à mãe. A Sofia trocou um olhar significativo comigo. Léo, achas que esses miúdos gostariam de conversar com outros adultos além de ti? Talvez. Por que perguntas? Porque estou a pensar que talvez possamos expandir o nosso projeto educativo para incluir também apoio direto às crianças. Afastei o jornal interessado na sugestão da minha filha. Como assim? Bem, estamos a ensinar os pais a reconhecer sinais de manipulação e abuso, mas também podíamos criar um espaço seguro onde as crianças pudessem falar sobre as suas preocupações sem medo de não serem acreditadas. Isso é uma ideia incrível, disse o Léo entusiasmado. Posso ajudar outras crianças da mesma forma que vocês me ajudaram. E posso usar a minha experiência para mostrar que é possível sobreviver a situações difíceis e sair mais forte, acrescentou a Sofia. Pensei na proposta por alguns minutos. Sabem,
Isto significaria um compromisso muito grande, certo? Não seria apenas contar a nossa história algumas vezes. Seria criar uma verdadeira estrutura de apoio. Pai, posso perguntar-te uma coisa? Disse a Sofia. Claro. Depois de tudo o que passamos, o que é mais importante para ti? Fazer mais dinheiro ou proteger mais famílias? A pergunta era simples, mas profunda. Lembrei-me de como tinha sido consumido pelo trabalho depois de perder a Ana, usando o sucesso profissional como uma forma de evitar lidar com a dor. Quase perdi a Sofia no processo. Proteger mais famílias, respondi sem hesitação. Definitivamente proteger mais famílias. Então vamos fazer isso, disse o Léo com determinação. Vamos transformar a nossa casa num lugar onde as famílias possam vir quando estiverem a passar por dificuldades. Não apenas a nossa casa, corrigiu a Sofia. Vamos transformar a nossa experiência numa força que possa alcançar famílias em toda a Grande Lisboa. Naquele mesmo dia, ligamos ao David e à Diana para discutir a expansão do projeto. O David, que se tinha mudado temporariamente para uma pequena casa alugada em Cascais para estar mais perto do trabalho educativo, estava entusiasmado com a ideia. Isso é exatamente o que a Sara gostaria que fizéssemos, disse ele durante a chamada. Ela sempre foi uma criança que se preocupava com outras crianças. A Diana, que tinha arranjado um emprego como vendedora numa loja de roupa e dedicava todos os seus fins de semana ao projeto educativo, também apoiou a proposta. Posso contribuir com uma perspectiva única, ofereceu. Posso ensinar as crianças a reconhecer táticas de manipulação que adultos mal-intencionados usam. É uma boa ideia, concordou o Léo. Mas tem de ser feito com muito cuidado para não assustar as crianças. O Léo tem razão, disse a Sofia. Tem de ser educativo, mas de uma forma que faça as crianças sentirem-se empoderadas, não paranoicas. Passamos as semanas seguintes a desenvolver um programa estruturado que combinava educação parental, apoio infantil e formação comunitária. O projeto foi nomeado Vozes Salvas, em homenagem à coragem do Léo em dizer a verdade quando ninguém mais estava a ouvir. A primeira palestra oficial do programa aconteceu numa manhã de sábado no Centro Comunitário de Cascais. Eu esperava talvez 20 ou 30 pessoas, mas apareceram mais de 100 famílias, algumas vindas de localidades vizinhas. O meu coração batia forte. Bom dia a todos! Comecei nervoso, mas determinado. O meu nome é João Silva e estou aqui hoje com a minha filha Sofia, o meu filho adotivo, Léo, o nosso parceiro, David Esteves, e a nossa colaboradora Diana Santos. Fiz uma pausa, olhando para a família que tinha criado ali. Há alguns meses, quase perdi a minha filha para uma situação que podia ter sido evitada se eu soubesse reconhecer os sinais. Estamos aqui hoje para partilhar a nossa experiência para que nenhuma outra família passe pelo que nós passamos. A Sofia levantou-se para falar a seguir. A sua postura era de uma força que eu nunca pensei que ela pudesse ter. Quero começar por dizer algo muito importante. As crianças não inventam histórias sobre serem magoadas. Quando uma criança diz que algo está errado, mesmo que pareça impossível ou improvável, vale sempre a pena investigar. Um murmúrio de concordância percorreu a plateia. Passei 3 semanas a ser sistematicamente envenenada, continuou, e tentei várias vezes explicar ao meu pai que me sentia pior depois de comer certas refeições. Ele atribuiu isso à doença que eu supostamente tinha. Não foi culpa dele por não ter acreditado, porque ele não tinha a informação para reconhecer os sinais. O Léo levantou-se para a sua vez. A confiança na sua voz era surpreendente. O meu nome é Léo e sou a prova de que as crianças também podem ser heróis. Quando vi o que estava a lhe acontecer a Sofia, podia ter ficado calado para me proteger. Mas a minha avó sempre me ensinou que quando vês alguém a sofrer e podes ajudar, tens a responsabilidade de tentar. Várias pessoas na plateia começaram a chorar.
emocionadas pela coragem do rapaz. O que quero ensinar às crianças aqui hoje, continuou o Léo, é que podem confiar no que veem e sentem. Se algo parece errado, provavelmente está errado. E há sempre um adulto de confiança que vos vai ouvir se encontrarem a pessoa certa. O David levantou-se a seguir, a sua presença imponente a inspirar respeito imediato. Perdi a minha filha Sarah para uma situação semelhante à que a Sofia sobreviveu. Disse ele com uma voz firme, mas emocionada. Não estou aqui para ter pena, mas para ensinar outros pais a reconhecer os sinais que eu não consegui reconhecer. Ele olhou diretamente para a Diana antes de continuar. E também estou aqui para mostrar que é possível transformar até as piores tragédias em ferramentas para proteger outras famílias. Finalmente a Diana levantou-se. Um silêncio tenso caiu sobre a sala quando as pessoas perceberam que ela era a pessoa que tinha causado todo o sofrimento descrito pelos outros oradores. O meu nome é Diana, e fui a pessoa que quase matou a Sofia e que causou a perda da Sarah. Começou ela, a voz a tremer ligeiramente, mas a ganhar força. Não estou aqui para pedir perdão, porque sei que não o mereço, mas para vos ensinar exatamente como pessoas como eu operam. A honestidade brutal da sua introdução captou a atenção completa da plateia. Vocês precisam de entender que os predadores familiares não são monstros óbvios, continuou ela. Somos pessoas que sabemos exatamente o que querem ouvir. Sabemos como explorar as vossas vulnerabilidades e sabemos como fazer-vos duvidar das vossas próprias percepções. Durante a hora seguinte, a Diana detalhou meticulosamente as táticas que usara, explicando cada passo da manipulação de uma forma que permitia aos pais presentes reconhecerem comportamentos semelhantes. A coisa mais importante que quero que entendam, concluiu ela, é que a pessoa que tentará prejudicar a vossa família provavelmente será alguém em quem confiam. Alguém que parecerá demasiado perfeito, que assumirá responsabilidades que não pediram que assumisse e que gradualmente vos isolará das vossas redes de apoio. Depois das apresentações formais, abrimos o espaço para perguntas e discussões. As perguntas que surgiram revelaram que muitas famílias presentes já estavam a lidar com situações preocupantes. Uma mãe levantou a mão. A minha filha de 8 anos disse que o novo namorado da mãe não gosta que ela fique doente, porque ele tem de cuidar dela. Devo preocupar-me? Definitivamente, respondeu a Sofia. Adultos que realmente se importam com as crianças nunca mostram irritação quando uma criança precisa de cuidados médicos. Um pai fez a pergunta seguinte: como posso ensinar o meu filho a reconhecer quando alguém está a tentar manipulá-lo sem o fazer ter medo de todos os adultos? Boa pergunta, respondeu o Léo. Ensine-o que adultos de confiança nunca lhe pedem para guardar segredos sobre coisas que o deixam desconfortável. E ensine-o que ele pode sempre vir falar consigo sobre qualquer coisa, mesmo que pense que o vai irritar. As perguntas continuaram por mais 2 horas, cada uma revelando diferentes aspectos dos desafios que as famílias enfrentavam. Quando o evento finalmente terminou, dezenas de pessoas aproximaram-se dos oradores para conversas individuais. Sofia, disse uma menina de 15 anos, posso falar contigo em privado? Claro, respondeu a Sofia, levando a menina para um canto mais isolado do salão. Acho que algo está errado na minha casa, sussurrou essa adolescente. O corpo a tremer, os olhos a buscarem os da Sofia com uma mistura de medo e esperança. Mas não sei se estou a exagerar. Conta-me o que está a acontecer. A minha mãe casou-se novamente há 6 meses. O padrasto é muito simpático à frente dela, mas quando ela não está por perto, diz-me coisas estranhas. Que tipo de coisas? Ele diz que sou demasiado bonita para uma menina da minha idade, que quando fizer 16 anos, ele vai ensinar-me coisas sobre relacionamentos. E sempre que diz isso, pede-me para não contar à minha mãe, porque ela não entenderia. A Sofia sentiu uma onda de náuseas,
a experiência passada a acender um alarme. A situação descrita pela menina era claramente predatória. Qual é o teu nome? Beatriz. Beatriz, ouve com atenção o que te vou dizer. O que o teu padrasto está a fazer é completamente inadequado. Adultos não fazem esse tipo de comentário a crianças, e especialmente não pedem para guardar segredos. Mas e se eu contar à minha mãe e ela não acreditar em mim? E se ela o escolher a ele em vez de mim? O desespero na voz da Beatriz era palpável, um eco do que a Sofia tinha sentido. O que teriam feito vocês numa situação assim? Escolher entre a segurança e a lealdade quando a própria mente está em dúvida? A Sofia segurou as mãos da menina. Beatriz, vês aquela senhora ali? Apontou para uma mulher de meia idade que conversava com o David. Essa é a dona Mercedes. Ela trabalha num centro de apoio a crianças. Se a tua mãe não acreditar em ti ao princípio, a dona Mercedes pode ajudar a mediar uma conversa. E se ainda assim não funcionar? Então vens falar comigo e com a minha família. Não te vamos deixar passar por isto sozinha. A Beatriz começou a chorar de alívio, um som frágil, mas cheio de esperança. Obrigada, sussurrou. Estava a sentir-me tão sozinha com isto. Não estás sozinha, assegurou a Sofia, e nunca mais estarás. Situações semelhantes repetiram-se ao longo da tarde. O Léo falou com 3 crianças diferentes que estavam a lidar com problemas em casa. O David aconselhou vários pais que tinham reconhecido sinais preocupantes nas suas próprias situações. E a Diana forneceu insights detalhados sobre como reconhecer manipuladores profissionais. No final do dia, enquanto organizávamos os materiais e nos preparávamos para ir embora, olhei em volta do centro comunitário e senti uma profunda satisfação que não experimentava há anos. Percebem todos o que fizemos aqui hoje? Perguntei, a voz embargada pela emoção. Salvamos algumas famílias, respondeu o Léo simplesmente. E honramos a memória da Sarah, acrescentou o David, e transformamos a nossa dor em propósito, completou a Sofia. A Diana, que embalava os folhetos educativos em caixas, parou e olhou para os outros. Posso dizer uma coisa? Claro. Hoje foi o primeiro dia em toda a minha vida adulta em que me senti genuinamente orgulhosa de mim mesma. Por quê? Perguntou o Léo. Porque pela primeira vez usei a minha experiência para proteger pessoas em vez de as prejudicar. Pela primeira vez, fiz parte de algo que realmente importa. Aproximei-me dela. Diana, sabes que ainda tens muito trabalho pela frente para te redimires completamente, certo? Eu sei, e estou preparada para isso. Mas também quero que saibas que já percorreste um caminho significativo. O que fizeste hoje, a vulnerabilidade e honestidade que mostraste, isso exigiu verdadeira coragem. Obrigada, disse ela com lágrimas nos olhos. Deu-me uma oportunidade que não merecia, mas uma que dedicarei o resto da minha vida a tentar honrar. No caminho de volta para casa, os 4 sentamo-nos em silêncio contemplativo no carro, cada um a processar os eventos do dia. Foi o Léo quem quebrou o silêncio. Sabem o que mais me impressionou hoje? O quê? Perguntou a Sofia. Como as pessoas estavam prontas para ouvir? Quantas famílias apareceram? Quantas perguntas fizeram? Como queriam realmente aprender? É verdade, concordei. Isso mostra que há muito mais famílias a passar por dificuldades do que imaginávamos. E também mostra que quando as pessoas têm a informação certa, podem proteger-se, observou a Sofia. O que significa que precisamos de continuar a fazer isto, concluiu o Léo. Definitivamente. Concordamos todos em uníssono. Quando chegamos à casa, encontramos a Dona Marta à nossa espera na varanda, com um sorriso largo no rosto. Como foi a palestra? Perguntou ela entusiasmada. Melhor do que esperávamos, respondi. Mais de 100 pessoas apareceram. Que maravilha! E há mais boas notícias.
Enquanto estavam fora, recebi chamadas de 3 famílias de cidades vizinhas que querem saber quando vão dar palestras lá também. Olhamo-nos uns para os outros com entusiasmo. Como souberam da palestra de hoje? Perguntou a Sofia. Ah, parece que algumas pessoas que vieram hoje publicaram sobre o evento nas redes sociais. A notícia está a espalhar-se rapidamente. O Léo sorriu. Isso significa que a nossa voz está a chegar a mais pessoas. E que teremos de nos organizar melhor para atender à procura, observei eu, mas com entusiasmo na voz. Pai, disse a Sofia, posso sugerir uma coisa? Sempre. E se criarmos um website oficial para o projeto, com informações sobre as palestras, materiais educativos que as pessoas possam descarregar, e um sistema para as famílias pedirem ajuda quando precisarem? Essa é uma ideia excelente, concordei. E posso usar os meus contactos de negócios para obter apoio técnico e financeiro para expandir o projeto. O Léo ficou entusiasmado com a possibilidade. E podemos criar uma secção especial no website, só para crianças, com linguagem que elas entendam e formas seguras de pedir ajuda? Perfeito, disse eu. Vamos transformar isto num verdadeiro movimento. Um movimento que começou com a coragem de um miúdo de 12 anos a dizer a verdade, disse a Sofia, olhando afetuosamente para o Léo, e que cresceu através do amor de uma família que decidiu transformar o trauma em cura. Respondeu o Léo, retribuindo o olhar. Naquela noite, reunimos-nos na sala de estar para planear os próximos passos para o projeto Vozes Salvas. A mesa estava coberta de anotações, contactos de pessoas que se tinham oferecido para ajudar e pedidos de palestras de diferentes comunidades. Olhando para tudo aquilo, disse, fico a pensar em como a nossa vida mudou completamente nos últimos meses. Mudou para melhor, observou a Sofia. Muito melhor, concordou o Léo. Mas também ficou mais complicada, continuei. Antes, a minha maior preocupação era com lucros e reuniões de negócios. Agora estamos a lidar com o sofrimento real de famílias inteiras. Pai, posso fazer-te uma pergunta? Disse a Sofia. Claro. Qual destas duas vidas te faz sentir mais realizado? Não precisei de pensar na resposta. Esta, sem dúvida, esta. Por quê? Porque pela primeira vez em anos, sinto que estou a fazer algo que realmente importa. Algo que existirá muito depois de eu já não estar cá. O Léo levantou-se e foi para a janela com vista para o quintal, olhando para a árvore onde costumava dormir há apenas alguns meses. Sabem o que é engraçado? Disse ele. O quê? Se a Victoria, se a Diana nunca tivesse tentado fazer mal a Sofia, eu provavelmente ainda estaria a viver na rua. Vocês ainda estariam sozinhos com a vossa dor, e todas estas famílias que ajudamos hoje ainda estariam vulneráveis. A Sofia juntou-se a ele na janela. Então, estás a dizer que algo bom saiu de algo muito mal? Estou a dizer que, às vezes, as piores experiências da nossa vida tornam-se as mais importantes, respondeu o Léo com uma sabedoria que impressionava para a sua idade. É uma forma interessante de ver as coisas, disse eu, mas também perigosa se começarmos a romantizar o sofrimento. Não estou a romantizar, esclareceu o Léo. O que a Diana fez foi terrível e errado. Sempre será. Mas a nossa resposta ao que ela fez, essa foi a nossa escolha. Escolhemos transformar a dor em propósito. E essa escolha fez toda a diferença, acrescentou a Sofia. Levantei-me e juntei-me aos dois à janela. Sabem, já não consigo imaginar a minha vida sem vocês os dois nela, certo? Nem nós sem ti, responderam, e nem sem o trabalho que estamos a fazer juntos, acrescentou a Sofia. Por falar nisso, disse o Léo, tenho uma ideia para a nossa próxima palestra. O quê? E se convidássemos alguns dos miúdos que ajudamos hoje a participar como co-oradores? Miúdos a falar diretamente com outros miúdos sobre como reconhecer situações perigosas. Léo, isso é brilhante, exclamou a Sofia.
As crianças confiam muito mais noutras crianças do que em adultos em assuntos sensíveis. E seria empoderador para eles também, observei. Transformar as suas próprias experiências difíceis em ferramentas para ajudar outras pessoas. Exatamente, concordou o Léo. É o que todos fizemos de maneiras diferentes. Passamos mais uma hora a planear como implementar a ideia do Léo, discutindo como treinar as crianças para serem co-oradoras de uma forma segura e adequada à idade. Quando finalmente fomos dormir, todos nos sentíamos energizados pela direção que as nossas vidas tinham tomado. Na manhã seguinte, acordei antes dos outros e fui para a cozinha fazer café. Enquanto esperava a água ferver, olhei pela janela para o jardim onde a Diana tinha queimado o cabelo da Sofia meses antes. O local estava agora plantado com flores coloridas que a Sofia escolhera especialmente. "Bom dia, pai", disse o Léo entrando na cozinha, ainda de pijama. "Bom dia, filho. Dormiste bem?" "Dormi, mas acordei a pensar numa coisa." "O quê? Achas que a Diana mudou realmente ou está só a tentar evitar consequências piores?" A pergunta era profunda e importante. Servi café para nós, os dois, antes de responder. Essa é uma pergunta que me faço todos os dias, admiti. Porque querer acreditar na mudança das pessoas não pode tornar-nos ingênuos novamente. E qual é a tua conclusão? Que não importa qual foi a motivação inicial dela. O que importa é o que ela está a fazer agora e se está genuinamente a ajudar outras famílias. E como sabemos se a ajuda é genuína? Pelos resultados, expliquei. Se as famílias que ela orienta ficam mais seguras, se a informação que ela fornece é precisa e útil, se ela mantém o compromisso que fez conosco, então não importa se ela começou por culpa ou por mudança genuína. O Léo assentiu, processando a resposta. Isso faz sentido. Julgar pelas ações, não pelas intenções. Exatamente, e manter-nos vigilantes sem sermos paranoicos. A Sofia entrou na cozinha naquele momento, já vestida e pronta para o dia. Do que estão a falar tão a sério, tão cedo? Sobre a Diana e como avaliar se as pessoas realmente mudam, explicou o Léo. Ah, isso, disse ela, servindo-se de café. Tenho uma teoria sobre isso. Qual? Que a verdadeira mudança envolve sempre sacrifício genuíno. A Diana está em sacrificar tempo, dinheiro e conforto para tentar corrigir o mal que causou. Isso sugere mudança real. Interessante, comentei. E como isso se aplica a nós? Bem, também estamos a fazer sacrifícios. Tu podias estar focado apenas nos teus negócios e a fazer mais dinheiro. Eu podia estar apenas a recuperar e a focar-me na escola. O Léo podia estar apenas a desfrutar da sua nova vida confortável. Mas em vez disso, todos escolhemos dedicar tempo e energia a ajudar outras famílias. O Léo completou o pensamento. Exatamente. Isso sugere que as nossas mudanças também são genuínas. Sorri para os dois. Vocês os dois são muito mais sábios do que deviam ser para a vossa idade. O sofrimento ensina sabedoria quando uma pessoa está disposta a aprender com ele, observou a Sofia. E quando tem o apoio certo para processar o sofrimento de forma saudável, acrescentou o Léo. O telefone tocou, interrompendo a conversa filosófica matinal. Atendi e falei brevemente com alguém do outro lado da linha. Era o David, disse eu desligando. A Câmara Municipal de uma cidade vizinha quer contratar oficialmente o nosso projeto para gerir um programa educativo mensal lá. Contratar? Perguntou a Sofia. Como assim? Eles querem pagar-nos para fornecer palestras regulares, formação para profissionais que trabalham com famílias e consultoria sobre políticas de proteção familiar. Os olhos do Léo arregalaram-se. Isso significa que vamos conseguir ajudar muito mais pessoas. E que o projeto se tornará financeiramente sustentável, acrescentei. Já não dependerá apenas de doações e trabalho voluntário. Pai, isso é incrível, disse a Sofia entusiasmada. Podemos aceitar?
claro que podemos, mas também significa que teremos de nos tornar ainda mais profissionais. Haverá contratos oficiais, prazos a cumprir, relatórios de impacto a produzir. Estamos prontos para isto? Perguntou o Léo. Olhei para os dois jovens extraordinários que se tinham tornado a minha família e parceiros de trabalho. Se não estamos agora, estaremos em breve, disse eu com confiança. Então vamos aceitar, decidiu a Sofia, e vamos fazer o melhor trabalho possível. Concordo, disse o Léo. A Sara ficaria orgulhosa de saber que a história dela está a ajudar a proteger crianças em cidades inteiras. E a minha mãe ficaria orgulhosa também, acrescentou a Sofia. Ela sempre quis que eu usasse qualquer talento ou experiência que tivesse para ajudar outras pessoas. Senti um aperto no peito ao pensar na Ana. Ela realmente ficaria orgulhosa de ver como a sua filha se tinha tornado uma jovem forte e compassiva, dedicada a proteger outras famílias. A vossa mãe ficaria mais do que orgulhosa, disse eu, com a voz embargada. Ela ficaria espantada. Os três ficamos em silêncio por um momento, a honrar a memória da mulher que plantara as sementes de compaixão que agora floresciam num movimento de proteção familiar. Pai, disse a Sofia suavemente, posso sugerir uma coisa? Sempre. E se incluirmos uma foto da mãe nos nossos materiais educativos, com uma dedicatória a explicar que tudo isto começou com os valores que ela nos ensinou? E uma foto da Sara também, sugeriu o Léo, para honrar a memória dela e mostrar por que este trabalho é tão importante. Assenti, demasiado emocionado para falar de imediato. Essas são ideias perfeitas, consegui finalmente dizer. Vamos fazer isso. Os meses seguintes trouxeram mudanças profundas para todos os envolvidos. A Sofia recuperou totalmente, o cabelo voltou a crescer e a sua energia, a sua perspicácia, regressaram com uma intensidade renovada. O Léo, formalmente adotado, floresceu na escola e na vida, sempre o nosso pequeno herói de coração. Eu, João, encontrei um propósito que o trabalho e o dinheiro nunca me tinham dado, transformando a minha empresa para apoiar a nossa missão. A Diana tornou-se uma consultora respeitada na prevenção de manipulação familiar. A sua honestidade brutal sobre o passado a dar-lhe uma credibilidade única. E o David, pai da pequena Sara, dedicou-se a honrar a memória da filha, ajudando a proteger outras crianças. Numa noite de domingo, um ano após o confronto inicial no Jardim da Estrela, nós os cinco, sim, os cinco, porque o David e a Diana eram agora parte integrante, reunimos-nos na nossa sala de estar para uma das nossas reuniões semanais. A mesa estava coberta de relatórios de impacto, cartas de agradecimento de famílias que tínhamos ajudado e planos para expandir o projeto. Olhando para todos aqueles números e histórias, disse: é difícil acreditar que tudo isto começou com um miúdo corajoso a gritar a verdade num parque. E com uma família disposta a ouvir essa verdade, respondeu o Léo. E com pessoas dispostas a transformar os seus piores erros em ferramentas para proteger os outros, acrescentou a Sofia, olhando para a Diana. E com um pai que escolheu honrar a sua filha perdida, ajudando outras crianças. Disse a Diana, olhando para o David. O David sorriu tristemente. A Sara ficaria espantada com o que cresceu da sua história. Ela sempre disse que queria fazer algo importante no mundo. Ela fez, disse o Léo com convicção. Através de nós, ela está a proteger centenas de crianças. E continuará a protegê-las por muitos anos, acrescentou a Sofia. Passamos o resto da noite a partilhar histórias das famílias que tínhamos ajudado recentemente. Cada história era um lembrete do porquê o nosso trabalho era tão importante e do impacto real que estávamos a ter nas comunidades. Sabem o que mais me espanta? Disse a Diana, enquanto nos preparávamos para encerrar a reunião. O quê? Como transformaram uma das situações mais horríveis porque uma família pode passar numa força para o bem? Isso exige um tipo de coragem que eu nunca soube que existia.
Não foi coragem, respondi. Foi uma escolha. Todos os dias voltamos a escolher transformar a nossa dor em propósito. E uns aos outros para nos lembrar por que fazemos essa escolha, acrescentou o Léo. E pessoas como tu e o David para nos mostrar que mesmo os piores erros podem ser transformados em sabedoria, concluiu a Sofia. E hoje? Não sei. Às vezes penso que foi o melhor que me podia ter acontecido. Outras vezes, o peso da culpa por ter falhado como pai, por ter sido tão cego, ainda me esmaga. A vida não tem finais de conto de fadas, com felizes para sempre garantidos. É uma sucessão de escolhas, de dores, de redenções, de incertezas. Mas sei que agora não estou sozinho. E isso, por si só, já é um tipo de vitória. As cicatrizes ficam, mas o propósito que encontramos é a melhor cura que podia desejar.